pessoal, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula que está sendo gravada. Passando essa informação para vocês. Naturalmente, quem permanece, concorda com essa gravação. Essa gravação é feita justamente para vocês terem acesso depois, né? Já mostrei para vocês como que fica aqui no AVA, né? Os links de cada aula. Para quem perdeu, ter a oportunidade de assistir posteriormente, ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente começou o capítulo de vetores. Foi isso? Isso. Quinta-feira, o capítulo de vetores. E aí vimos grandeza escalar, grandeza vetorial, falamos do vetor de deslocamento, soma de vetores, falamos das propriedades dos vetores, da decomposição, né, e da composição, né, como que eu encontro um vetor resultante a partir de dois outros vetores, e como que eu desmembro meu vetor em dois outros vetores perpendiculares entre si. E falamos de vetores unitários, né? Falei que vetores unitários são vetores que medem uma unidade, seja de qual for ali o eixo que ela representa, né? E na direção de x, a gente representa por i, vetor unitário i. Na direção de y, vetor unitário j. E na direção de z, o vetor unitário k. Ok? E aí dei exemplos aqui, o vetor a, representado pelas componentes ax na direção i, AY na direção J e AZ na direção K. Os módulos aí, naturalmente, são, né, os números representados por AX, AY e AZ. E JK valem 1, né? Multiplica por 1, mas é 1 numa direção que a gente conhece agora. Ok? E o vetor B, mesma coisa, né? BX, BY e BZ são números, são valores ali das coordenadas desse vetor, mas o valor BX está na direção I, ou seja, de X. BY está multiplicado pelo vetor unitário J, então está na direção de Y. E o BZ está na direção de Z, porque está multiplicado pelo vetor unitário K. Como ele é unitário, não altera o valor, apenas dá a direção desse vetor, ok? Como eu comecei já falando aqui na hora que eu voltei para a gravação, não pedi nenhum feedback, mas vocês estão me ouvindo aí, né? E vendo a minha tela. Sim ou não, pessoal? Sim. Positivo, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Fizemos o exemplo, né, do avião, de achar a posição do avião em relação a um sistema de coordenadas. E fizemos, achamos um vetor resultante utilizando o conceito de vetores unitários, fazendo pela soma de cada coordenada, ok? Hoje nós vamos ver multiplicação de vetores. A gente começa por multiplicação por escalar, mas multiplicação por escalar não tem muito segredo, não. Eu tenho... O que aconteceu aqui? Cadê? Ah, tá. Sumiu. O que sumiu aqui? Deixa eu ver. Ah, mudou uma configuração aqui do meu PowerPoint, mas tá bom. Cliquei errado ali. A multiplicação por escalar, né? Ela é bem simples. Se eu tenho um vetor aqui, vetor A, e eu vou multiplicar esse vetor, por exemplo, vetor A vezes o escalar 3, eu vou ter o vetor 3A. Então, quando eu multiplico por um escalar, eu mudo apenas o módulo desse vetor. Se eu tenho agora o vetor, por exemplo, aqui,
B, e eu multiplico, por exemplo, o vetor B por um escalar menos 2, eu vou ter um vetor de módulo que é o dobro, e o sinal negativo me faz inverter o sentido, ó. Eu tenho o vetor menos 2B. Ok? Então, multiplicar por escalar é isso, né? Se eu pegar um vetor C aqui e multiplicar C por meio, eu vou ter o mesmo vetor, porém, com a metade do tamanho, que vai ser C sobre 2. Então, é só isso, né? Multiplicar por escalar. Escalar é um número, então se o escalar é só um número, eu não mudo nada no vetor com relação à direção e sentido. Eu mudo apenas o módulo, que na prática é o comprimento desse vetor. Tá claro? Então, multiplicação por escalar é bem isso. Mas o que interessa mais para a gente, o que é informação nova aqui para vocês, é quando eu multiplico um vetor por outro. Tá? Eu tenho duas formas de multiplicar dois vetores, que eu posso chamar de produto escalar, também chamado de produto interno, ou produto externo, que é o produto vetorial, que a gente vai ver. Só um minutinho, pessoal. Então, nós vamos ter o produto escalar e o produto vetorial, tá? O produto escalar também é chamado de produto interno. E a gente representa esse produto escalar dessa forma aqui. A, bolinha, B. Então, A, bolinha, não pontinho não, tá? Então, isso aqui, ó, quando eu multiplico A vezes B, a gente faz assim, né? Isso aqui é igual a A. Agora vai ficar até complicado, né? Porque a gente vai ter que respeitar essa nomenclatura. A vezes B. A gente tá com, né? Isso aqui é uma multiplicação normal. O produto escalar é A escalar B. Tá claro? E nem é bom mais já usar o xizinho, porque vocês vão ver que o xizinho é o que eu represento produto vetorial. Tá bom? Então, produto escalar, como o próprio nome já diz, ele vai me dar como resultado um escalar. O que é um escalar, pessoal? Escalar é um número, né? Nós vimos grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar é só um número, né? E grandeza vetorial, além do número, ela tem direção e sentido, ela é um vetor. Tá claro? Então, a escalar B é A vezes B, né, ó, de bolinha mesmo, de pontinho, A vezes B vezes cosseno de θ, ok? Onde θ na verdade, vão colocar mais completo aqui. Onde A e B então A e B sem setinha são os módulos de A e B. De A e B. Como assim? A e B são módulos de A e B? A e B sem setinha são os módulos, são os números dos vetores A e do vetor A e do vetor B. Porque quando está com setinha aqui, quer dizer que é o vetor. Então, A e B são os módulos dos vetores A e B. E θ
o θ, o ângulo entre A e B. Naturalmente, ângulo é entre os vetores, né? Então, A e B, sem setinha, são os módulos do vetor A e do vetor B. A gente sabe que o vetor tem módulo de direção e sentido. A e B representam os módulos. E θ é o ângulo entre o vetor A e o vetor B, entre um ângulo e outro, tá? Quando eu faço A vezes B cosseno θ, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, o vetor A e o vetor B. Então, se eu faço, o que é A vezes B cosseno θ, ou posso fazer B vezes A cosseno θ. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho um ângulo θ aqui, ok? Ó, θ. Nós vimos que se eu projetar aqui, ó, esse A aqui, eu vou ter essa componente aqui, ó, que é a projeção, que é o quê? Esse pedaço que eu projetei aqui é A cosseno de θ, ok? Porque é o cateto adjacente ali. Se eu quiser fazer, projetar com B, né, eu projeto o B lá, o A está menor aqui, mas basta eu prolongar. E esse vetor aqui, ó, seria o B vezes cosseno de θ. Tá claro? Então, eu tenho, pessoal, que vai lá, pode ir. Fecha a porta, tá bom? Tá rouco? Empurra, vai. Pra dentro, filho. Empurra pra lá. Abaixa a maçaneta. Empurra a porta. Isso. Agora fecha, por favor. Foi mal aí, pessoal. Vamos lá. Então, quando eu faço A vezes B cosseno θ, é o módulo, é o tamanho do vetor A vezes o tamanho do vetor B cosseno θ. Como são só os módulos, o resultado vai me dar o resultado dessa multiplicação. Ok? Ó, A escalar B é AB cosseno θ. Então, é o módulo de A, que é o tamanho desse vetor aqui, vezes o módulo de B cosseno θ. Quando eu pego o módulo de B vezes cosseno de θ, é esse vetor aqui. E um vezes o outro vai me dar um escalar. Tá ok? Se for o contrário, também, B vezes A cosseno θ, aí seria o vetor B vezes esse vetor aqui, que é A cosseno θ. Tá claro? O resultado disso é um número. A gente vai ver como que a gente faz isso também em termos de vetores unitários, mas nada mais é do que o módulo de um vetor vezes a componente do outro projetada na mesma direção do vetor. Então, por exemplo, A vezes B cosseno θ é o vetor A vezes a projeção de B aqui, ó, na mesma direção de A. Se fosse B escalar A, eu iria fazer B vezes A cosseno θ. Então, é o vetor B, esse aqui, vezes a projeção de A aqui na mesma direção de B. E o resultado é um escalar. Alguma dúvida até aí? Ô, professor, e no Oi. caso do ângulo ser 90, vai zerar? Vai zerar. Eu vou falar isso agora. Vamos lá. Ó. Então, vamos pegar aqui, ó, duas situações. Se eu pegar θ, vou pegar aqui, ó, vetores perpendiculares. Né? Que são perpendiculares.
eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Vamos primeiro olhar pela figura. Como o vetor A está totalmente na vertical, a projeção dele na horizontal é zero, vocês concordam? Então, o produto escalar B vezes A, B escalar A, seria B vezes a componente dele na horizontal, que é zero, seria B vezes zero, né? E o A vezes B cosseno θ, mesma coisa. Tranquilo? Então, θ igual a 90 graus, o produto escalar é zero, né? Mas vamos pôr assim, quando tem θ, né, 90 ou tende para 90, é o valor mínimo para o produto escalar, que é igual a zero, né? Porque o produto escalar nada mais é, eu tenho que colocar os vetores na mesma direção, né? Na verdade, não que eu vou pegar aquele vetor e colocar ele na horizontal. Eu vou multiplicar, por exemplo, o B pela quantidade do vetor A que está na horizontal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um vetor X e o vetor Y está aqui, por exemplo, né? X escalar Y seria X, ó, vezes esse pedaço aqui que está na horizontal. Ou seja, quanto mais perpendicular, ó, se o Y tivesse aqui, o Y cosseno θ ia ser menorzinho ainda. E quando ele está totalmente ali na vertical, a componente nessa direção é zero. Ok? Dúvida não, né? Se tiver, pode interromper aí. E, da mesma forma, quando eu tenho o valor máximo para o produto escalar? Quando esses vetores têm a mesma direção. Então, quando eu tenho aqui o vetor A, tenho aqui o vetor B, qual que é o θ entre eles? O θ é zero. E seno, ó, e cosseno de zero é 1. Então, eu não tenho nenhum fator para diminuir esse vetor. Por quê? O vetor A está aqui e a projeção de B na direção de A é o próprio B. Então, é o valor máximo de B, não é só um pedaço que vai estar projetado ali. Então, nesse caso, eu tenho valor máximo, que é quando eu tenho B A escalar B igual a A vezes B, módulo de A vezes módulo de B. Porque o cosseno de zero é 1. Tranquilo? Se for 180, mesma coisa, mas aí eu vou ter o sinal trocado, né? Porque aí eu vou ter A e vou ter menos B. Sinal trocado do vetor original, né? Ok, pessoal? Dúvida aí? Então, eu peguei o desenho aqui que fica mais fácil de vocês enxergarem, ó. O desenho do livro. Multiplicando esses valores, obtemos um produto escalar. Então, ó, em dois lugares, ó, multiplicando esses valores. Então, vamos olhar. Eu sou muito ruim com cor, tá, pessoal? Mas eu estou vendo aqui o vetor. Deixa eu ver aqui. O vetor B é o vetor azul. E o vetor A. Que cor que é esse vetor A aí, pessoal? Verde? Verde. Nossa senhora, eu ia falar rosa, cinza, e não ia falar verde. Então, vamos lá. E o A é o vetor verde. Então, ó, o que é o produto escalar, por exemplo? Ó, a componente de B em relação a A é B cosseno θ. Então, tá aqui. Espero que esse que eu falei que é azul seja mesmo, né? Tá aqui a componente de B. E aí, ó, esses dois vetores aqui, que é o A verde
mais essa componentezinha fininha, que é a projeção do B na direção de A, né, em relação a A. Quando eu multiplico esses valores, eu vou ter o produto escalar. Qual o produto escalar? Nesse caso aqui, eu tenho A escalar B. Tranquilo? E nesse caso aqui, eu vou projetar o A, ó, na direção de B. Esse verdinho aqui é o A cosseno θ. Então, nesse caso aqui, eu tenho, multiplicando os dois aqui, o B original pela projeção de A na direção dele, eu tenho B escalar A. Eu estou mostrando, né, falando que é B escalar A e A escalar B, mas vocês vão ver que o produto escalar, ele comuta, né, comutativo. Então, A escalar B é igual a B escalar A. E aí é o que está falando aqui. Se o ângulo φ, ele chamou o ângulo aqui, ó, de φ. Se o ângulo φ entre os dois vetores é 0 grau, a componente de um vetor em relação ao outro é máxima. O que também acontece com o produto escalar dos vetores. Ele é máximo. Se o ângulo é 90 graus, a componente de um vetor em relação ao outro é nula. O que também acontece com o produto escalar, que nesse caso vai ser nulo. Ok? Em termos de vetores unitários. Então vamos aqui, né? A gente já enxergou isso vetorialmente. Vamos fazer aqui o produto escalar em termos de vetores unitários. Então vamos colocar aqui, ó, sejam dois vetores A e B, onde A igual, então vetor A igual a, vou pôr as componentes, AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K, e B, vetor B igual a BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ na direção K. Ok? Então, agora eu estou dando as componentes do vetores, como nós vimos lá na aula passada. AX na direção I, então AX pode ser 3, AY 4, AZ menos 1. Então seria 3I, né, mais 4J menos 1K. Enfim, isso são números que eu chamo de AX, AY, AZ, BX, BY e BZ. Ok? Aí eu quero fazer produto escalar. Quero fazer, então, A escalar B. Isso é igual a fazer as componentes aqui. AX I mais AYJ mais AZK escalar com BXI mais BYJ mais BZK. Ok? Então eu tenho que fazer isso aí. Lembrando que o produto escalar é A escalar B é igual a AB cosseno de θ. O que eu vou ter que fazer? Fazer o produto escalar aqui de cada componente, multiplicando ali uma pela outra, não é isso? E aí, vamos lá então. Então, A escalar B
é igual a xi vezes bxi, a xi escalar com bxi, mais a xi vezes b YJ. Eu não vou pôr o cosseno aqui não, tá, gente? Vou falar por quê. Mais a xi vezes bzk. Então, multipliquei o a, xi por todos, né? Mais, agora é o AYJ. AYJ vezes bxi, mais, continuar aqui embaixo, mais AYJ vezes BYJ, mais AYJ vezes, vou pôr chapéuzinho aqui, né? Que é vetor. AYJ vezes BZK. Mas agora eu tenho que multiplicar o AZK. AZK vezes BXI mais AZK vezes BYJ mais AZK vezes BZK. Ok até aí? Eu não vou fazer, para economizar escrita, eu não vou escrever que ali é vezes cosseno de θ. E por que eu não vou escrever? Porque a gente vai usar o sistema de coordenadas para entender isso aí. Ó, como que é o sistema aqui? Ó, aqui é o I, o J e o K. Não são essas as direções? Então, eu só tenho duas situações possíveis. Quando é, por exemplo, AXI com BXI, os dois estão na mesma direção I. E aí o ângulo é zero. E o ângulo zero me dá o valor máximo, é só multiplicar A vezes B. E qualquer outra situação que as direções são diferentes, ó, I com J, K com I, K com J, eles fazem 90 graus. E quando faz 90 graus, o cosseno de 90 é zero, ó. E aí, o produto escalar é A escalar B é zero, é nulo. Foi isso que nós vimos? Então, ó, que beleza. Eu escrevi todo essa conta, ó, mas eu vou ter que A escalar B é igual. Quando eles são iguais, ok. Então, AXI mais BXI vai ser o quê? AX, BX. Vai ser o AX vezes BX vezes o cosseno de zero, que é 1. Não vou pôr não, mas esse seria AX, BX, cosseno de zero, que é igual, isso aqui vale 1, que é igual a AX, BX. Mas eu vou pôr, né, direto aqui. Veja bem, e não é AX, BX na direção I, não, né? É só AX, BX, por quê? Que é um produto escalar, agora não tem mais direção. Eu multipliquei só os módulos dele. E aí, pessoal, tudo que for aqui, ó, AXI com BYJ, ó, I com J é 90 graus. Então, isso aqui vale zero. I com K, 90 graus, vale zero. Opa, J com I, vale zero. J com J, ok, aí cosseno de zero é 1, mais
AY, BY, mais J com K, 0. Né? Eu faria nesse caso aqui, por exemplo, ó, AZ vezes BX vezes cosseno de 90, que é 0, isso aqui ia me dar 0 graus, né? Só para vocês lembrarem. Então, aqui, ó, mais, então aqui é igual a 0, K com J, 90 graus é 0, e opa, K com K é a mesma direção, o ângulo é 0, cosseno é 1, AZ, BZ. Então, olha como que simplificou, ó. Essa é a equação do produto escalar. Ok? E aí, se AX é 3 e BX é 1, então é 3 não é 3, mais 5, mas vai dar um número, esse resultado aí é um número. Ok? Mas, quando eu tiver o produto, eu vou escalar, eu sei que basta eu pegar as componentes que são de mesma direção e multiplicá-las. Tá ok? E somá-los depois. Então, produto escalar, pessoal, é isso. E agora a gente tem também um produto vetorial, que é chamado de produto externo, tá? Da mesma forma, aí a gente vai representar por um x. Então, agora, bolinha, produto escalar, x, produto vetorial. E a gente representa por A vezes B vezes seno de θ. Ok? Então, é a mesma coisa. A, onde A e B são os módulos de A e B, e θ é o menor, isso é importante, menor ângulo entre A e B. Aqui é importante ser o menor, tá, pessoal? Porque se eu tenho aqui uma situação assim, ó, vetor A e vetor B, ok? Eu tenho um ângulo aqui, θ, e tenho um outro ângulo aqui, φ. Para o produto escalar, eu uso o menor, que é θ. Tá claro? No caso do produto escalar, a gente ouve mais falar produto interno. Produto externo não é tão comum, a gente fala mais produto vetorial. E aí a gente fala produto escalar A escalar B, produto vetorial a gente costuma falar A vetorial B, A vec B, tem gente que fala vec, vet, então tem problema, mas vamos lá. E aí é um produto vetorial. Então agora o meu resultado não é mais um número, não é um escalar, meu resultado é um vetor. Ok? E aí, pessoal, como o resultado é um vetor, vetor tem direção e tem sentido. Eu vou multiplicar dois vetores e vou achar um vetor como resultado. Qual que é a direção e o sentido desse vetor que eu vou ter como resultado? Então, existe uma regra, tá? Para isso, que é uma convenção mesmo, né? E a convenção é, você pega aqui sua mão, né? Eu tenho dois vetores, você leva um vetor por outro pelo menor ângulo com a mão e o seu polegar te dá a direção do vetor resultante. O que isso quer dizer? Que se são dois vetores, obrigatoriamente o vetor resultante ele é perpendicular a esses dois.
né? Então, eu tenho aqui, ó, esses dois vetores. Se eu faço produto vetorial, ó, o resultado vai estar para cá. Mas se é o produto vetorial desse com esse, ó, o resultado vai estar para lá. Vamos desenhar isso aqui para vocês entenderem, né? Então, aqui, ó, se eu fizer... Cadê minha caneta? Ó, ok. Se eu fizer aqui, ó, vou até tentar desenhar melhor aqui, e agora eu vou ter que desenhar no espaço. Então, vamos imaginar aqui, ó, o vetor B e o vetor A, fazendo aqui 90 graus, só para ficar mais fácil de enxergar, mostrando que ele está no espaço. E aí, eu vou fazer A vetorial B. Então, eu vou levar A para B com os meus dedos. Para onde que meu polegar está apontando? Para cá. Estou apontando para cima, ó. E é o vetor C, que é perpendicular aqui, tá? A, B, e perpendicular aqui a A. Então, nesse caso, A vetorial B igual a C. E se eu pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, vetor B e vetor A, poxa, vetor A. E se eu fizer, ao invés de A vetorial B, fazer B vetorial A? Como que vai ficar isso aí? Vai ficar, eu vou agora de B para A, pelo menor ângulo, que é 90. Então, de A para B é assim, ó. Se eu for de B para A, para onde vai ficar meu polegar? B para A, vai ficar para baixo, ó. E esse vetor aqui, C, na verdade, é igual a menos C, né? Já que é o mesmo produto, eu posso chamar de menos C, então é igual a menos C. Tá? É um outro vetor, como ele tem mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto ao anterior, então ele é menos C. Ok? Agora o mínimo. Quando que eu tenho o produto vetorial mínimo? Quando θ igual a zero ou 180, na hora que for 0 ou 180, eu vou ter aqui, ó, um vetor aqui, o outro aqui, e aí o seno de zero é zero, né? O seno de 180 também é zero. Então, nesse caso, eu tenho produto escalar, produto vetorial, A vec B é o mínimo. Que é zero. Quando eu tiver θ igual a 90, sendo de 90 é 1, né? Eu tenho que produto vetorial A vetorial B igual ao máximo, né? O tamanho do meu vetor resultante.
Mas isso mostra para a gente o quê? Que A não é comutativo agora. A vetorial B é diferente de B vetorial A. Né? Vocês viram ali pelo nosso exemplo. E vimos também que A vetorial B é o quê? Menos o resultado de B vetorial A. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui em termos de vetores unitários? Então, vamos fazer direto aqui. Vamos pegar os mesmos vetores. Vou pegar A, vetor A igual a AXI mais BY. Opa. Vetor A igual a AXI mais AYJ mais AZK. E o vetor B igual a BXI mais BYJ mais BZK. E aí eu vou fazer da mesma forma A vetorial B. Isso vai ser igual. Esse é mais complicado, né? Porque se eu vou ter um vetor como resultado, eu vou ter na minha resposta, eu tenho que ter a direção e o sentido do vetor, ok? Então vamos lá. Então isso aqui vai ser da mesma forma. A x i mais AYJ mais AZK vetorial com BXI mais BYJ mais BZK. E aí, da mesma forma, eu vou pegar um termo do lado de cá, multiplicar por um, multiplicar pelo outro e multiplicar pelo outro para todos, tá? Então, vamos lá. A vetorial B. Então, vocês podiam me ajudar aí, tá, pessoal? Vão acompanhando, porque isso é mais difícil. Então, vai ser AXI, BXI. AXI vezes B. Eu não vou pôr vezes aqui, não, para não confundir com o ensino do X. Então, vai ser AXI, BXI. Lembrando que isso aqui vai ser seno θ, né? Mais AXI, BYJ mais AXI, BZK mais, então aqui embaixo, mais AYJ vezes BXI mais AYJ vezes BYJ mais AYJ vezes BZK mais AZK vezes BXI mais AZK vezes BYJ
mais AZK vezes BZK. Vou pôr os chapéuzinhos aqui, só para não... Não escrever nessa mesa digitalizadora não é fácil não, a mão tá doendo. Ainda mais esse tanto. Ok? Só que aí, pessoal, vamos lembrar aqui também que eu estou fazendo o produto vetorial, ó. Depois a gente pega essa regrinha aqui, mas vamos ver o que vai dar aqui, ó. Aqui é I, J e K. 90 graus. Nós vimos aqui atrás, ó, que quando é zero, θ é zero. E quando é θ zero? Quando eu tenho I com I, J com J ou K com K. O produto vetorial é zero. E agora o contrário, quando ele é 90, ele é máximo. Então eu não posso sumir com ele. Então aqui, ó, eu já sei que eu vou sumir, pelo contrário, agora com os iguais. Vou sumir. Aqui é I com I, é zero, sendo de zero é zero, então aqui é zero. J com J é zero. E K com K é zero. Só que ficou muito mais coisa aí, né? E aí eu tenho que agora, para dar minha resposta, eu preciso entender qual vai ser o resultado, a direção do vetor resultante. Então, a gente vai ter que fazer essa regrinha. Então, junto comigo aqui, isso é muito importante. Quando eu faço I com J, eu vou de I para J, qual que é o resultado, pessoal? Me falem, por favor. Máximo. Não, é máximo, mas para onde que vai estar apontando o resultado de um produto vetorial I com J? I vetorial J. Prestaram atenção, gente? Sim ou não, pessoal? Ah, gente. Então, olha aqui, ó. I com J, quando eu vou de I para J, faz aí com a mão de vocês, ó. Vai de I para J, seu polegar vai apontar para cá. Então, ó, I para J, quando eu estiver multiplicando I com J, meu resultado é na direção de cá. J com K, ó, eu vou de J para cá, meu resultado está na direção de I. K para I, meu resultado está na direção de J. E se eu fizer, vocês prestaram atenção? E se eu fizer agora, em vez de I para I vetorial J, J vetorial I, qual que é o meu resultado? Menos K. Menos K. Se eu fizer J para I, ó, o polegar está apontando no sentido oposto de K. Então é menos K. Tá claro? Vai ser importante, tá? Quem não pegou aí, se tiver dúvida, pode falar. Então, vou ter aqui a vetorial B. Foi difícil de ver aí, pessoal, você fazendo. Oi? Foi difícil de te visualizar você. Mas por isso que eu falei para vocês fazerem, ó. A regra, eu dei a regra, vocês tentem fazer aí. Você vai do vetor para o outro pelo menor ângulo. Então, I vec J. Ó, eu vou ir aqui, ó. O I está aqui e o J está aqui. Eu vou pegar minha mão e vou levar I até J, ó. Façam aí, com a mão aberta. Você vai ver que seu polegar está apontando na direção de cá. Se eu fizer J para I, eu vou ter que virar a mão e fazer J para I. Meu polegar vai estar no sentido de menos K. Visualizar aqui é mais difícil mesmo, por isso que é interessante vocês fazerem. Mas deu para entender? Não, beleza. Tem que
Então Fazer tá. outras posições aqui para ver. A vetorial B. Então vai ser. Vamos fazer aqui, ó. A xby. Vou pegar esse segundo termo aqui, ó. O primeiro zerou. Então vai ficar axby. Vou pegar o modo axby. Agora é I vetorial J. Então isso aqui vai me dar. Vou até pôr entre parênteses aqui, porque agora é os dois. Na direção de K. Ok? Esse termo aqui agora, AXIBZK. Então é AXBZ mais AXBZ. E aí é I para Z, I para K. I para K, no resultado, ó, é menos J. Tá? Ó, K para I, meu polegar está para cima, é J. I para K é menos J. Então eu vou fazer o seguinte. Eu teria que pôr assim, ó, menos J a direção. Mas como isso aqui é um vetor, para ficar mais bonitinho aqui, ó, eu vou pôr o menos aqui e vou pôr o J aqui, tá? Menos J, mas eu pus o menos aqui na frente. Agora, AYBX, vamos lá, mais AYBX. É J com I. J com I menos K. Então, vou pôr um menos aqui também. Consertar esse I. Pôr menos aqui. A, Y, BX na direção K. Já está multiplicando ali, né, pelo negativo. Depois é zero. Agora é AYBZ mais AYBZ. E a direção J com K. J com K é direção I. Mais, continuar aqui embaixo, mais AZBX. AZBX. Ó, K com I. K com I é J. Fazendo mais rápido aqui, vocês acompanhem aí. K com I é J. Mas Professor, a regra é com a mão direita? é com a mão direita. Para vocês aí, tá aparecendo que é com a mão esquerda? Ô, professor, Oi. É porque a imagem do senhor é espelhada. É espelhado na imagem? Vocês estão vendo aqui minha mão esquerda? A gente tá vendo como se fosse esquerda, mas dá pra saber que é a sua direita. Não, dá pra saber que é direita, dá pra saber que é. Ah, então tá. Porque aqui é minha mão direita, tá? Quando eu faço a regra, é com a mão direita. Não falei isso não, mas normalmente é assim. E aqui, AZBY. Então, mais AZBY. K com J. K com J menos I. Ó. Então, vou pôr aqui I. E aqui eu vou pôr o sinal negativo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Para fechar aqui, ó. A vetorial B é igual. Vou pegar os componentes que tem I, ó. AYBZ. Então, vai ser, ó. AYBZ menos AZBY na direção I. Agora, os que tem J, vou pegar o positivo primeiro, só para ficar mais bonitinho. AZBX, então mais AZBX menos AXBZ na direção J, mais, agora as que tem K, AXBY menos, cadê a outra que tem K? AYBX na direção K. Então, esse aqui é o resultado do produto vetorial. A princípio, parece ser mais complexo do que o produto escalar.
Realmente é, porque um vetor ele é naturalmente mais complexo do que simplesmente um número, né? Um escalar. Mas teve alguma dúvida quanto como nós chegamos nisso aí? Ô, professor, Oi. não consegui visualizar, não. Poder repetir, por favor? E aí, se me permitir uma sugestão, quando você seleciona os elementos, Tá falhando, tá falhando. quando o senhor seleciona os elementos, você poderia sublinhar embaixo deles e fazer a alocação desse sublinhado na fórmula final, porque facilitaria a visualização deles Tá, também, ok. por favor. Então vamos lá, pessoal. Vou repetir aqui e vou fazer de uma outra forma como exemplo para ver se fica mais fácil. Então aqui eu tenho os vetores AX, AY e AZ na direção Y, J e K. E determinei o vetor B como sendo BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ na direção K. Como eu estou fazendo aqui o produto vetorial, né, eu peguei aqui ó, o vetor A, as componentes dele, coloquei aqui. Vetorial com as componentes do vetor B, eu coloquei aqui. Tá ok? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou bagunçar aqui, porque depois eu volto lá, só para entender mesmo. Então, eu vou fazer termo a termo. Eu vou pegar esse primeiro termo, AXI, multiplicar pelo primeiro termo daqui. Então, AXI vezes BXI. Agora, esse aqui com o segundo termo de lá. Com esse. Ficou AXI vezes BYJ. O mesmo termo aqui com o terceiro daqui. AXI vezes BZK. Então, é o meu primeiro termo. Ok? Os dois de baixo aqui, né? Não precisa fazer a mesma coisa. Aí eu vou pegar o segundo AYJ pelo primeiro daqui, depois o segundo pelo segundo e o segundo pelo terceiro. Tá acompanhando o raciocínio? E aí eu vou ter essa segunda linha. E agora eu vou pegar o terceiro termo. Pode olhar que a última linha começa com AZK. Ó. AZK, AZK e AZK. Só que o primeiro AZK eu multiplico pelo primeiro termo daqui, o segundo pelo segundo termo e o terceiro pelo BZK, que é o terceiro termo. Tranquilo até aí? Só estou explicando o que foi feito. Tá? Sim ou não? Sim. Só poderia circular com cores diferentes aí, por favor. Tá. Tá. Eu vou só mostrar aqui, então, com essa outra cor. Agora a conta aqui. Vamos ver se é isso que eu estou falando. Então, vamos lá. Aí eu peguei aqui. Agora eu vou fazer a conta. Ó, AXI com BXI, como eles têm a mesma direção, aí aqui é uma teoria. Ó. Quando o ângulo é zero, o resultado é zero. Quando o ângulo é 90, eu faço a conta. Então, vamos lá. Aqui é I com I, resultado é zero. J com J, resultado é zero. E K com K, resultado é zero. Então, agora eu vou fazer mais devagar aqui a conta para você entender. Ó, AX com BY. Então, primeiro eu pego os valores, ó. AX e BY. Pus aqui, ó. AX e BY. Aí eu preciso saber a direção. Aí eu faço a regra. I com J. I para J, você fazendo a regra da mão direita, você vai de I para J, você vai ter como resultado K. Então, I vetorial J é igual a K. É isso aqui que vocês precisam saber. E o resto você faz através desse aqui. Ok? Mas eu desenhei aqui o sistema para você. Tranquilo? Então é o meu primeiro termo. Agora eu vou fazer, ó, pegar os números. AX e BZ. Coloquei aqui, ó.
AX e BZ. O negócio aqui é a direção. I com K. Se eu vou de I para cá, ó, faz aí com sua mão. I para cá, meu polegar tá para baixo. Se para cima é J, para baixo é menos J. E aí eu coloquei J aqui, mas coloquei um menos aqui na frente, que é o sentido contrário. E assim por diante, né, ó? AYBX. Então tá aqui. AYBX. J com I, de J para I, menos K. Fiz a mesma coisa, eu coloquei o K aqui e o menos aqui na frente. E assim por diante. Tá? Então foi feito dessa forma. E aí depois eu só agrupei. Aí eu vou te mostrar como que eu fiz o agrupamento aqui. Despoluir aqui um pouco. Tá bom? Eu peguei aqui, ó, os dois termos que tem I. Coloquei em evidência. Então, quais os termos que tem I? Esse e esse. Aí eu pus o positivo primeiro e coloquei o I em evidência. AYBZ menos AZBY. E aí os dois estão multiplicados por I. Depois peguei os dois que tem J. Esse e esse. Pus o positivo primeiro. AZBX menos AXBZ. E aí os dois são J. E da mesma forma os dois que tem K. Ó, esse tem K e esse tem K. AXBY, AYBX. AXBY, aqui é negativo, então põe menos AYBX. Ok? É muita conta, né? Num primeiro momento parece ser mais complicado, mas é bem simples. O que a gente está fazendo é aplicando o seno desse ângulo. Quando é zero, seno de zero é zero. E quando é 90, eu faço ali o produto vetorial de acordo com a regra da mão direita. Tá escrito aqui. Pode falar. No J ali, a ZBX teria que ter um menos ali, não menos a XBZ. Aonde? No resultado final lá, a Teria. ZBX, Aqui, né? isso. Obrigado. Passa batida. Ok? Se vetor A e vetor B são paralelos ou antiparalelos, o que é isso? Paralelo ou antiparalelo é 0 ou 180. Produto vetorial é zero. O módulo de A vetorial B pode ser escrito como A vec B, com as duas barrinhas, que significa módulo. É máximo quando A e B são mutuamente perpendiculares. Quando um é perpendicular ao outro. Ok? Eu ia fazer esse exemplo aqui, mas deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho, já que ficou dúvida, tá? Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, exemplo. Exemplo. A igual a 3i menos 6j mais 2k e B igual a menos 3i menos 2j menos 3k. Tranquilo? Se eu quiser fazer o produto escalar, A escalar B, isso aqui vai ser igual. Vamos olhar lá. AXBX, AYBY, AZBZ. Nós desenvolvemos tudo isso, chegamos nessa fórmula, não é? Ou seja, basta eu multiplicar. Como está em produtos unitários, pessoal, em termos de vetores unitários,
essas componentes ou são paralelas ou são perpendiculares, né? Porque o sistema de coordenada ele é perpendicular entre si. Então, o que basta eu fazer aqui? 3 vezes 3 vezes 3, 9, qual que é o ângulo? I com menos I, 180, cosseno de 180 é menos 1. Então, aqui é menos 9. Deixa eu fazer aqui melhor. É 3 vezes menos 3, ó, na direção I, mais J com J, menos 6 vezes menos 2, e o K com K, que é 2 vezes menos 3, e assim por diante. Tranquilo? Na verdade, como é módulo, o mais correto seria eu fazer assim. Seria eu fazer assim. 3 vezes 3 vezes cosseno de 180, que é igual a 3 vezes 3 vezes menos 1, que é igual a menos 9. Só que aí, pessoal, a gente vai fazer as coisas aqui mais diretamente, tá? Então, vou fazer direto. I com I, menos 9. J com J, menos 6 vezes menos 2, mais 12. E K com K, 2 vezes menos 3, menos 6. Isso aqui me dá que A escalar B é igual a menos 18 mais 12, menos 6. Tranquilo? É um número, produto escalar. E se eu quiser o produto vetorial A vetorial B? Isso vai ser igual. Aí eu vou ter que pegar minha equação. E aí aqui é mais complexo. Ó. Vamos lá. Acompanhe aí que eu vou fazer direto, tá? AYBZ menos AZBY. Então, AY menos 6, BZ vezes menos 3, menos AZ, que é 2, BY, que é menos 2. Isso aqui tudo, ó, vai estar na direção I. Mas isso aqui dentro é um número. Tranquilo? E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar para vocês fazerem, porque eu quero ensinar uma outra forma aqui. Aí vocês vão pegar AZBX, AXBZ. Qual que é o AZ? É o 2. O BX, menos 3. Tranquilo? Eu vou deixar esse aqui para vocês fazerem por essa forma, que eu quero só mostrar uma... Esse primeiro aí, só a soma que parece que tá errado aí, ó. Aonde? É menos 3, não? Menos 15 é menos 3. É 9. Eu falei 18, né? Menos 9, menos 6 é menos 15. E eu falei menos, aí peguei o sinal de menos e pus virou um igual. É meio estranho, sabe? Como você escrever desenhando. Seu raciocínio não acompanha muito, não. Mas é isso. Obrigado. O outro vocês jogam na fórmula lá, tá? O que eu vou fazer de uma outra forma aqui. Eu quero mostrar para vocês que dá para a gente fazer isso pelo determinante, tá? Da matriz. Então, como que eu calculo essa matriz? Eu faço assim, ó. Matriz I. Eu coloco aqui I, J, K. Aí eu ponho as componentes aqui do vetor A. É 3, menos 6 e 2. E
da matriz B. Menos 3, menos 2 e menos 3. Ok? Como que eu calculo, pessoal, esse determinante? Não sei como vocês fazem, tá? Eu faço assim. Eu repito as duas primeiras, então vou pôr I 3 menos 3, J menos 6 menos 2, né? Eu repito aqui, ó. E aí, calculo o determinante dessa matriz. Como que eu faço isso? Vai ser... Vamos multiplicar aqui, não. Diagonal principal e secundária. Então, vamos lá. I vezes... Ó, menos 6 vezes menos 3, 18. Então, que é 18 vezes I. Aqui, menos 3, menos 6, J. E aqui, menos 6K. É isso. Alguém abriu alguma coisa? Ok? 18i menos 6j menos 6k. E aí eu faço isso aqui, menos... Professor, sua tela não tá aparecendo pra mim, não. Parou de compartilhar. Só sua câmera só que tá aparecendo. Tá, pera aí. Acho que alguém clicou aí, pessoal, e compartilhou também. Agora foi, né? Pessoal, vocês sabem calcular o determinante, né? Agora, tá aparecendo? Sim. Vocês sabem calcular o determinante. Agora eu faço, troco o sinal, né? Calculando a outra diagonal aí. Então, eu já vou trocar o sinal de tudo, ó. Vai ficar menos 3 vezes 3 dá menos 9j. Então, vou pôr mais 9j, menos 2, menos 4i, vai ficar mais 4i, mais 4i, e aqui vai ficar mais 18k, que vai ficar menos 18k. Ok? Então, como que vai dar isso aí? Vai dar... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para facilitar aí para vocês. Aqui eu tenho... Vamos pegar o i primeiro. 18i com 4i, 22i. Menos 6j com mais 9j, mais 3j. E menos 6k com menos 18k, menos 24k. Então, esse é o vetor resultante. Dá para eu fazer assim, montando a matriz. A princípio é mais simples, né? Mas eu mostrei para vocês dessa forma e mostrei também da forma que é deduzido lá. Vocês podem agora pegar os valores, jogar nessa equação aqui, ó, jogar nessa equação e conferir se vai dar o mesmo vetor resultante. Menos 22i mais 3j menos 24k. Ok, pessoal? Tem que treinar, né? Tem que treinar. Hã? Vai ter que treinar uns 15 aí. Inclusive, pessoal, a próxima aula vai ser o mesmo esquema. Vou falar para vocês rapidinho que a próxima aula vai ficar para vocês fazerem exercício, porque a gente terminou o capítulo aqui. Então, eu tenho até uns exemplos, eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas eu vou colocar os slides lá, porque aí eu coloquei 2 exemplos e a resolução de alguns exercícios, né, da lista. Ok? Eu coloco lá e vocês conferem, mas aí, ó,
aula que vem, vocês vão tentar fazer os exercícios desse capítulo, tá? Vou mandar igual na semana passada. Essa foi mais rapidinho porque é um capítulo mais curtinho, né? De vetores. É uma base para a gente aplicar agora em movimento em mais de uma dimensão. Mas eu vou dar aula de quinta-feira dessa semana, pra vocês fazerem exercício. Então eu vou colocar no AVA, igual no primeiro exercício, uma semana para entregar, mas o tempo da aula para fazer. Tá claro? Vocês vão entrar no AVA e vai estar lá. Se vocês tiverem dificuldade de localizar o exercício na terça-feira, na quinta-feira da semana passada, não, foi na terça da semana passada. Não, né? Teve dificuldade só com o envio, mas nós já corrigimos. Então, é isso. Eu vou fazer a chamada primeiro, e aí, se for o caso, a gente tenta fazer os exemplos aqui, se der tempo. Ô, Claudio, você entendeu aí, cara? Ficou dúvida ou não? Ô, professor, eu vou pegar, fazer aquele exemplo que o senhor pegou, desenvolveu lá, Ah, vou fazer um desdobramento dele assim com um maior espaçamento e circulando com linha, com cores diferentes para poder facilitar a visualização, entendeu? Que ali, como o senhor apresentou ali, ficou meio embolado para visualizar. Eu vou fica um fazer pouco, fica um pouco embolado, né? Mas porque é uma sugestão que eu daria ao tá. senhor ali, você dá um espaçamento de maior entre uma resolução, porque fica Aham. fácil de visualizar, entendeu? Ali ficou muito concentrado. E ali, até para você associar de onde, qual elementar vindo de onde para onde, ali que dificultou um pouquinho. E a Tá, regra do polegar também ali, para tá, demonstrar, se eu fizesse um desenho do sentido do giro nos três eixos, também facilitaria, como tá sugestão. bom. Obrigado, viu? Vou Não, tentar beleza. melhorar isso aí da próxima. Mas algumas coisas, pessoal, no remoto fica mais difícil mesmo, né? Na sala eu ia fazer aqui, vocês iam ver minha mão, iam fazer também. Mas realmente no computador, aí para eu desenhar aqui, ia vir aqui, eu tenho dois vetores, né? Ó. Aí eu teria que desenhar aqui. A mão aqui, ó. Daqui para cá, né? Uma coisa assim que você está falando. E de lá para cá seria. Aí eu nem consigo de cabeça para baixo. Ah, mais ou menos. Melhor não tentar, não. Melhor vocês fazerem aí. Mas aí, assim, é uma forma, né? Vocês estão no curso superior, vocês podem pegar várias outras referências, pega o livro e vê como está a explicação dele, olha outras fontes, tem uma bibliografia indicada no nosso plano. Tentem ver da forma que melhor adapta para vocês, tá bom? Vamos lá. Ana Gabriela.
Arthur Rezende. Presente. Arthur Rezende. Cláudio Fernandes. Cecília Maurício. Presente. Cecília Maurício. Felipe Henrique. Presente. Fernando Augusto. Presente. Gabriel Augusto. Glauber Venâncio. Gustavo Alves. Presente. Igor Marcos. Presente. João Vitor Pereira. Presente. João Vitor Santana. Presente. Karine Cristina. Kelly Macena. Lucas de Carvalho. Lucas Soares. Luiz Felipe Peixoto. Marcel Faria. Presente. Michele Cristina. Presente. Otávio Augusto. Pedro Henrique da Luz. Presente. Pedro Henrique Lopes. Presente. Thiago Diniz. Thiago De Nicole. Professor, Matheus Adriano tá presente, viu? Eu falei Matheus aqui? Chamei? Não, peraí. Não, a chamada é da automação, tá, Matheus? Ah, tá. Você tava no texto, achei que você tinha me pulado. Não. Thiago Silva. Presente. Viviane Aparecida. Wellington Carlos. Viviane falou no chat aí, pessoal. Beleza. Davi Nicolas. Presente. Felipe Mateus. Francelino Teles. Presente. Igor Fernandes. Presente. Iago César. Francelino respondeu? Sim, eu falei presente. Ah, beleza, Francelino. João Pedro Coelho. José Guilherme. Presente. José Marcos. Presente. Kailane Stephanie. Lara Juliele. Presente. Luca Cristi. Presente. Matheus Adriano. Presente. Nádia Santos.
Paulo Júnior. Presente. Pedro Henrique Vieira. Reino. Presente. Rian de Moura. Presente. Samuel Monteiro. Presente. Sara Santos. Thiago Professor, Henrique. Oi. eu sou Presente. do controle de automação, acho que eu comi mosca aí na hora de que chamou meu nome. É o Wellington. Tá, peraí, Wellington. Thiago Henrique, falou? Presente. Tô aqui. Yuri Maquete. Presente. Não, filho, por quê? O que você tá querendo? Tá, tá acabando, mas o papai vai dar outra aula agora. Wellington Carlos? Bom, pessoal, rapidinho aqui, vocês têm esse exemplo no livro aí também, tá? Qual o ângulo entre vetor A igual a 3i menos 4j e B igual a menos 2i mais 3k? Atenção, muitos cálculos a seguir não são necessários quando se usa uma calculadora, mas o leitor aprenderá mais sobre produtos escalares se, pelo menos por enquanto, executá-los manualmente. Então, aqui, ele quer saber o ângulo entre os dois vetores, né? Então, pessoal, eu tenho que A escalar B é A vezes B vezes cosseno de θ. Qual que é o módulo? Né? Nós vimos isso aqui quando a gente calculou, fez composição de vetor, né? Se eu tenho 3i menos 4j, então menos 4 está para cá. Como que eu calculo o módulo disso? O módulo, ó, eu faço Pitágoras. Então, o módulo do vetor A, que é esse tamanho aqui, é 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, raiz disso vai dar 5. E o módulo de B é menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9, dá 12. Raiz de 12, 3,61. Esse é o módulo de B. Tranquilo? Então, aqui, ó, calculamos o módulo aqui, ó, A vezes B. Então, tá aqui, ó, 5, módulo de A, o lado direito da equação, vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ, entre eles. Mas isso é igual a quanto? A escalar B, eu não sei. Então, eu venho aqui do lado e calculo A escalar B pela equação. Como que eu faço? Produto escalar é I com I, J com J e K com K. Então, I com I é menos 3i, menos 2i. Ó, menos 3i, menos 2i. Menos 3i, menos 2i. Mais
Aí eu faço I com K. Coloquei aqui, né? 3, mas eu sei que vai dar 0. Depois eu pego o J, né? Com I, vai dar 0. Todo o restante vai dar 0. Por quê? A única coordenada que eu tenho dos dois lados é a I. Né? Então, ó, vai ser 3i menos 2i, que é o primeiro aqui, que vai me dar um resultado. Porque i com i é 0 e cosseno de 0 é 1. Quando eu faço 3 com menos 2i, é i com k é 0. Menos 4 com menos 2i, é j com i é 0. E menos 4j com 3k também é 0. Então, só considero o i com i, que vai dar menos 6. Né? 3 vezes menos 2, menos 6. Então, já sei que o produto escalar é menos 6. Então, eu venho aqui e coloco no lado direito da minha equação. Então, eu sei quanto que é o produto escalar, sei quanto que é o módulo de A e o módulo de B, então só falta o cosseno θ. Então, o cosseno θ é menos 6 sobre 5 vezes 3,61, 18,05. E aí eu jogo na calculadora, arco cosseno ou cosseno a menos 1 de 0,33 dá 110 graus. Então, eu consigo achar o ângulo através do cálculo do produto escalar. Tá? Eu passei esse rapidinho, pessoal, mas vai ficar no slide para vocês conferirem. E tem esse exemplo resolvido no livro, assim como esse aqui também. Né? Quem quiser tirar uma foto aí para fazer, pode tirar. Quem quiser fazer antes de eu colocar os slides lá. Mas esse é de produto vetorial. Vou deixar vocês fazerem. Eu falei rapidinho porque falta um minutinho para acabar a nossa aula. E eu tenho que dar outra aula agora também. Acredito que vocês tenham aula. Mas é isso. E o restante são os exercícios que eu resolvi, que a gente pode voltar nisso na aula da próxima terça-feira. Tirar essas dúvidas e resolver esses exemplos dos exercícios. Tá ok? Então, tentem fazer lá. Atenção, na aula de quinta-feira, vocês vão receber os exercícios por e-mail e vai estar no Moodle também. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela aula, pelo tempo de vocês. Já vou parar aqui a gravação e a apresentação. Qualquer dúvida, podem falar aí que eu tô aqui. Caso contrário, obrigado. Valeu, boa noite. Falou, boa noite, pessoal.